Bom, voltamos nesse bate-papo com meu amigo Francisco Filho. Chiquinho, a gente falava anteriormente dos desafios das nossas comunidades, né? Você dava aqui o exemplo da Cidade de Deus, que é o lugar onde você nasceu, onde você vive, mas o exemplo da Cidade de Deus ele se aplica a centenas de comunidades do nosso estado e do nosso país, Brasil afora. Mas eu queria que a gente aproveitasse aqui e falasse assim, de alguns avanços que a gente, pela atuação política, conseguiu ter. A gente sabe que falta muita coisa para ser feita, que muita coisa deixou de ser feita, que muita coisa ainda precisa ser feita, mas ao longo desses muitos anos de atuação, a gente pôde fazer muita coisa também. E o que possibilitou fazer muita coisa foi uma atuação política determinada, uma atuação política séria. Para que os nossos telespectadores, a nossa juventude, perceba também que a política, quando exercida com correção, quando exercida com determinação, com competência, ela dá bons resultados e é a forma de se resolver o problema. Eu me lembro, eu fui secretário de Estado de Habitação e pude fazer, há mais de 10 anos atrás, a primeira reforma dos APs. Junto com o Gabinal Margarida. Conjunto Gabinal Margarida, depois de décadas sem nenhuma intervenção. Né? Agora já está até precisando fazer outras. Eu acho que muito em breve será feita outra intervenção, porque aquela foi em 2009 e 2010. Teve uma agora, há um ano e meio atrás, mas não cumpriu, não atendeu. Não foi como a sua. Um escopo muito reduzido. Né? A nossa a gente mexeu na estrutura, nos telhados, enfim, na parte da instalação elétrica dos prédios. Até nas fundações dos prédios que tinha alguns comprometidos, né? E também algo que eu pude participar e dar início, que foi a contratação do projeto pelo programa Minha Casa Minha Vida, da contratação do conjunto Itamar Franco. 960 apartamentos. São 960 apartamentos, onde antes funcionava uma lagoa de estabilização da SEDAI, foi desativada, devolvida à Companhia Estadual de Habitação, e a gente, à frente da Secretaria de Habitação, naquele momento, fez o preparo do terreno, a fundação do terreno, fizemos a contratação do Minha Casa Minha Vida. Depois eu deixei a Secretaria, reassumi o meu mandato na Câmara dos Deputados, e aí deu sequência como secretário o meu irmão, Rafael Pisciani, que à frente da Secretaria concluiu a obra e fez a entrega aos moradores, né, reassentando famílias que estavam há décadas esperando nas chamadas triagens para serem reassentadas. Nesse momento, uma ponte também, né? Que ligava e nesse momento fizemos a ponte para permitir o cruzamento. Você falou dos 3 rios que cortam a Cidade de Deus e que naquele trecho da Cidade de Deus praticamente separa a comunidade. E sem essas pontes, preciso dar uma volta tremenda para que o morador possa entrar e sair da sua casa. Na segunda você teve que fazer uma emenda lá de R$400 mil para fazer a segunda, exatamente, né? Exatamente. Onde fica, você tem um legado ali, né? Exatamente. E eu lamento assim, que eu fiz muitas outras emendas que infelizmente, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque o nosso objetivo hoje aqui é um bate-papo, não é uma crítica, mas que não foram executadas pela Prefeitura e que não apresentou, não habilitou os projetos junto ao governo federal para ter o recebimento do recurso, menos para a dragagem do rio, uma série de coisas. Mas ao longo desses muitos anos, né, pelo menos desde 2009, 2008, 2009, a gente conseguiu fazer muitas ações, né? E vamos continuar fazendo, porque a gente sabe que o passivo é muito grande. Eu acredito que mês que vem, Léo, já vai ser inaugurado um dos serviços também assim, importante aos jovens, né?
é muito bom porque hoje a Cidade de Deus ela tem 3 momentos bons. Uma escola de ensino médio que nós não tínhamos. Outro, acredito que já no mês que vem tem a inauguração da... Fugiu o nome. Do CRJ. Do CRJ. O Centro de Referência da Juventude. Em que terá projetos esportivos, projetos culturais, a FATEC novinha, reformada. De profissionalização junto com a FATEC. Há, acho que a possibilidade muito em breve da instalação de um posto do DETRAN, que vai permitir serviços como tirar documentos, fazer lá a sua regularização, a Casa do Trabalhador, né, que é o plano do governo do Estado voltado para a inserção. Que nós perdemos o Cine. Exatamente, voltado para a inserção do trabalhador, né, no mercado de trabalho. Então, acho que assim, o futuro ele nos reserva, eu tenho uma expectativa muito positiva da gente conseguir fazer muita coisa. Ainda vai faltar muito, mas eu tenho certeza que a gente vai dando passos seguros, né, para ir trazendo as soluções. Léo, quando se discute a condição política, né, as pessoas elas falam de esquerda e direita. Eu costumo falar de que não existe o trabalho de esquerda ou de direita. Existe aquele... O trabalho bem feito e o trabalho mal feito. Que está fazendo a sua gestão, se ele vai atender a população ou não. E aí, às vezes, você tem aquele gestor público que ele é de esquerda e permanece por décadas, ou de direita. E o MDB, hoje, ele tem essa história, né, lá com Ulisses, que sempre foi imbatível pela democracia. Eu acho que o caminho hoje dessa gestão que você está fazendo dentro do MDB, buscando atender essa exclusão, que chega a ser exclusão até moral, né, não só social, eu acho que nós estamos indo num caminho excelente. Esse conceito de direitos, esse conceito de definições clássicas da política, né? Evidentemente que o MDB se autoclassifica, ou seria classificado como um partido de centro democrático, né? O ponto de equilíbrio do Brasil, mas esse é um conceito que serve muito mais aos políticos e à militância ideológica, que é importante você formar conceitos, formar ideologia, mas que assim não fazem diferença na vida prática quando as políticas públicas elas acontecem. Funcionais. Um programa, um bom projeto, uma boa política pública bem executada, que traga benefícios, que traga frutos à população, tanto faz se ela é de direita ou ela é de esquerda. O que importa é se a escola funciona. Não importa se foi feita num governo de direita ou num governo de esquerda. Tem lá o equipamento para o trabalhador poder buscar a sua inserção no mercado de trabalho, não importa qual o espectro político que atuou. O que importa é se o trabalho foi feito com qualidade, com competência, ou se ele não foi feito, ou se foi mal feito. Isso sim faz toda a que eu puxei isso porque você faz a política do gestor público, do político de gestão. O nosso compromisso, ele não é evidente que eu tenho as minhas convicções políticas, minha conceituação política, sobretudo atrelada aos princípios democráticos, a consciência de que é preciso ter liberdade democrática, é o que nos garante reivindicar, que nos garante cobrar, que nos garante poder lutar pelos nossos direitos, mas o nosso primeiro compromisso é fazer política pública com competência, com experiência e com compromisso com a população. Isso a gente tem de sobra. O respeito às pessoas, o cidadão. E o respeito às pessoas, é preciso você entender o que está se passando. Acho que eu tenho repetido isso sem parar. Aonde eu vou? Esses últimos anos, a gente praticamente teve que sobreviver. Teve pandemia, cada dia mais as coisas ficando mais caras, o poder aquisitivo da trabalhadora, do trabalhador diminuindo, as pessoas com dificuldade de botar o alimento sobre a mesa. Isso me preocupa. Né? Então, antes de eu
querer discutir questões de natureza mais ideológica, ainda que eu as considere importantes, eu quero discutir o seguinte: como é que faz para o jovem ter perspectiva, para o trabalhador, para a trabalhadora ter emprego, como é que faz para o nosso poder de compra não diminuir a cada dia, como é que faz para as coisas não subirem de preço. Isso é a chamada inflação, né? A gente, nos anos 80, 90, tinha muita referência do que era a hiperinflação. Hoje se perdeu um pouco essa referência quando se fala só em inflação, mas para traduzir para as pessoas, a inflação o que faz é o preço das coisas subindo a cada dia, subindo numa velocidade muito maior do que o salário. Então, o que diminui é o seu carrinho de compra. Hoje eu acordei e vi, né, que uma cesta básica está cotada em R$800, onde o salário é R$1.200, R$1.100. Como é que o cidadão faz o assalariado compra o seu alimento, paga, muitos vivem de aluguel, as pessoas pagam boa parte, comprometem boa parte da sua renda pagando aluguel, sem dúvida. Pagando contas, as taxas de serviço público, luz, gasolina, o pacote da operadora de telefone. Hoje em dia todo mundo utiliza a telefonia celular, né? E paga por esse serviço, seja plano pré-pago, seja plano pós-pago, você paga a conta de qualquer maneira. Então, o que a gente precisa buscar, antes de qualquer ideologia, é como é que a gente bota esse país no trilho, como é que a gente faz com que a vida das pessoas seja melhor, onde está o erro, né? Alguns anos atrás, na última eleição, disseram para as pessoas que bastava tirar todo mundo e botar todo mundo novo que ia resolver num passe de mágica a situação. E, em boa parte, isso foi feito. Se mudou bastante. Mas a qualidade dessa renovação não foi boa. E tanto não foi boa que hoje a gente vê a vida com muito mais dificuldade, com muito mais problemas do que a gente enfrentou em outros momentos, que já eram momentos difíceis também. Então, esse é o nosso desafio. E um país que está na ponta de quase tudo, né? Você vê o que o Brasil exporta, um exportador de várias coisas, e aqui mesmo elas são muito caras. Outro dia eu também estava ouvindo as pessoas discutirem por que nós não temos uma refinaria aqui no Brasil, onde você é um grande produtor de petróleo, e não tem uma refinaria, onde o custo seria menor. E aí quem ganha com isso é o acionista. Então, quem está lá na ponta, como nós, lá da Cidade de Deus, fica nessa situação, né? Sabe, que a Petrobras, a gente está com a gasolina a R$8. E isso aumenta o preço tudo, da produção, do deslocamento, do transporte. E por que um dos grandes motivos, onde está o grande motivo disso? A Petrobras, recentemente, isso a maioria das pessoas não sabe, a Petrobras recentemente pagou 48 bilhões de reais num trimestre, ou seja, num período de 3 meses, aos seus acionistas. Quase 50 bilhões de reais que se tirou do bolso do brasileiro, do bolso das pessoas, e se pagou aos acionistas da Petrobras. É evidente que a empresa precisa dar lucro, é evidente que tem que remunerar aqueles que investem, que têm investimentos na empresa, mas será que um lucro de 10, de 20 milhões já não seria algo extraordinário? E que precisa ser 50, 100, 80, para que essa ganância, drenando esse dinheiro do bolso da mesa das pessoas. Então, isso que a gente precisa mudar. Então, se alguém quer discutir direita, esquerda, ideologia, vamos discutir primeiro esses temas. Primeiro, exato, o que está errado, o que precisa ser corrigido com clareza, contando para as pessoas a verdade do que acontece no dia a dia. Mas a gente está chegando ao final. Eu vou pedir para você fazer a tua consideração final e te agradecer muito por esse bate-papo e a importância da gente falar da vida das nossas comunidades, dos desafios das nossas comunidades.
Léo, nós é que agradecemos você, né? Você tem aqui o nosso grupo que está ali, né? Ali a Mônica, o time todo. E o que ocorre? A oportunidade dada que você dá e torna a falar para pessoas que vêm com poucas oportunidades de buscar dentro desse cenário público, discutir política, que nós não estamos querendo discutir a política de comunidade, nós estamos querendo discutir políticas públicas. Você tem uma política pública que funciona como você falou, nós não vamos ter nenhuma dificuldade lá na ponta, né? Na questão da educação, na condição da saúde. Eu vi aqui, nós estamos lutando, ganhamos um tomógrafo de ponta, está parado numa UPA da Cidade de Deus há 1 ano e 2 meses, porque não tem operador. E é eu que tenho que agradecer a você, porque você está dando essa oportunidade de nós chegarmos aqui e fazer essa palestra, ter essa conversa bastante sadia, respeitosa que você, e eu agradeço que você tem pela minha pessoa, né, pelo nosso grupo, né? Então, eu que agradeço a oportunidade que o MDB está dando e principalmente meu amigo Leonardo Pisciani pela sua oportunidade. Obrigado, Chiquinho. Bom, pessoal, você que, né, nos acompanhou até o final, eu peço mais uma vez a sua ajuda para divulgar o nosso trabalho, conhecer e divulgar um pouco mais a luta do Francisco Filho. Chiquinho, lá no Instagram, no Facebook, ele não é tão calminho igual está aqui não, mas é um batalhador nas justas causas da nossa população. Um abraço aí a todos.